Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Tá On, que é uma série de lives semanais onde eu ajudo você, mulher, a emagrecer de forma saudável, descomplicada e definitiva, e te ajudo a recuperar a sua autoestima que talvez esteja baixa por conta disso, que você não esteja conseguindo emagrecer, que tenha tentado muitas vezes. Aqui é o lugar certo para você aprender como emagrecer de forma definitiva. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Alana, sou nutricionista e o tema que eu vou falar hoje aqui na live do Anutri Tá On é sobre fome. Emagreça sem passar fome. Será que é possível emagrecer sem passar fome ou isso é papo de nutricionista? É super possível fazer isso, as pessoas erram muito nisso, por isso que é importante eu vir aqui falar isso pra vocês, porque esse erro acontece bastante, né? Achar que para emagrecer você precisa comer pouco, ficar o tempo todo sentindo fome, aquele pinguinho de comida no prato. Você pensa em dieta, você já imagina, né, aquela imagem que se você pôr no Google ali, daquela mulher bem magrinha, comendo salada, dando risada, e aquele monte de alface, e é isso que é comer bem, que é uma alimentação saudável para emagrecimento. Não é bem assim, aliás, não é nada assim, não precisa sofrer desse jeito, e hoje eu vou te falar como você pode fazer para emagrecer de forma saudável, sem passar fome, sem ficar sofrendo por conta disso. Bom, se você está assistindo essa live no gravado aí no YouTube, clica no link da descrição do vídeo, me segue aqui no Instagram. Tem conteúdos diariamente sobre nutrição, sobre emagrecimento. Se esse assunto te interessa, o seu lugar é aqui, você vai gostar muito do que você vai ver por aqui. E se você está assistindo também aí no ao vivo, compartilha essa live. Tem muita gente que precisa ouvir o que eu vou falar aqui hoje, que já está aí, ó, na busca pelo emagrecimento faz um tempo e sempre fazendo coisas que não dão certo, e aqui é o lugar para você aprender como emagrecer certo, de forma definitiva, gente. Não tô aqui para ensinar para vocês emagrecimento que emagrece dali um mês já tá engordando de novo. Não, é emagrecimento definitivo, é você saber trabalhar o seu corpo em relação ao seu metabolismo, hormônios, enfim, várias coisas, vários mecanismos do seu corpo e também a sua mente, trabalhar a sua mente para você conseguir fazer as melhores escolhas. Então, o tema de hoje é sobre fome, emagreça sem passar fome. Para começar falando disso, preciso te explicar mais ou menos como que funciona o emagrecimento. Bom, na cabeça de muitas pessoas, emagrecer é você comer bem pouquinho. Então, se eu comer poucas calorias, né, eu vou emagrecer. Isso, em partes, tá certo, né? Porque a gente precisa reduzir a quantidade calórica que a gente come para poder emagrecer. Então, tanto que você come hoje que está te fazendo engordar, você precisa sim reduzir para ter um resultado, senão você vai continuar sempre na mesma, certo? Isso é verdade. Mas existem formas de fazer isso, né? Existem duas formas de você fazer isso. Uma você sofre mais e outra você não sofre, né? Porque você justamente não fica passando fome. Então, esse déficit calórico que chama, né? Você diminuir a quantidade de calorias que você ingere. Isso precisa acontecer. Sem isso, o seu emagrecimento ele não acontece. Não tem como emagrecer sem fazer déficit, sem reduzir esse tanto de calorias. Mas, Alana, como é que eu faço isso? Então, ficar mais fácil, né? Como que eu reduzo tanto que eu como de maneira mais fácil? Bom, o nosso corpo também, o nosso metabolismo, quando a gente fala de emagrecimento também, a gente tá falando de um monte de hormônio trabalhando junto. É como se fosse pensa numa máquina, no maquinário ali, onde cada pecinha é um hormônio que tá funcionando, que quando você se alimenta, né, um vai influenciando no outro e isso faz... falando da fome, né? Você sentir mais ou menos fome. Então, isso vai ativar mecanismos no seu corpo e no seu metabolismo para que você consiga se sentir mais satisfeito ou não, rapidinho você sente fome de novo. E o que dispara esses hormônios? O que faz a regulação desses hormônios? O que a gente está comendo. Então, se o que a gente está comendo vai disparar um hormônio, por exemplo, chamado insulina, muita gente conhece insulina por conta do diabetes, né? Ouve falar bastante que diabético toma insulina, e é essa mesma insulina. Então, determinados alimentos que você consome disparam esse hormônio insulina. E esse hormônio insulina, ele ativa
mecanismos no seu corpo que vão ativar outros hormônios também, como é a leptina, como é a grelina, glucagon, que vai fazer você sentir mais fome. Então, quando você come, por exemplo, carboidratos refinados e açúcar, você eleva muito esse nível de insulina. E aí, ao ter esse pico de insulina, né, rapidamente a insulina tira essa glicose que está circulando no seu sangue para que você seja metabolizada, né? Então parte para o seu fígado ali no glicogênio hepático, que é onde fica armazenada essa energia para ser usado depois. Parte vai para o glicogênio muscular para quem faz exercício. E parte que não for usada para isso vai ser armazenado na forma de gordura. Então, quando eu tenho muitas vezes esse pico de insulina ativado, isso é muito ruim. Então, todo mundo que quer emagrecer tem que fugir disso, né? De estar esses picos de insulina toda hora sendo estimulado. Como que se estimula isso? Como eu falei, consumo de carboidrato refinado, então tudo que for farinha, principalmente farinha de trigo, né? Farinha de trigo, farinha também de arroz, a tapioca, bolachas, massas, pães, tudo isso vai fazer essa insulina subir muito rapidamente. Qual que é o problema disso? Ela vai tirar rapidamente a glicose lá da circulação e rápido você vai sentir fome de novo. Essa fome vai acontecer rapidinho você vai ficar com fome. Então, é isso que a gente precisa regular quando a gente está falando de sentir mais ou menos fome. Existem outros hormônios também envolvidos nessa regulação de fome. Por exemplo, no seu estômago, quando você come, faz a digestão, né? Quando seu estômago está vazio, tem um hormônio chamado grelina que é ativado para mandar para você um sinal de fome. Então, é sinal que esvaziou o seu estômago, você está com fome. Só que pensa no seguinte, se existem alimentos que são digeridos muito rápidos, o seu estômago vai esvaziar várias vezes. Esse esvaziamento do seu estômago vai fazer com que você libere mais esse hormônio grelina, você vai sentir mais fome. Então, nessa questão, a gente precisa entender quais alimentos que vão fazer, então, o nosso estômago, vão fazer a comida ficar mais tempo ali no seu estômago, porque se eu consigo fazer isso, eu consigo disparar menos esse tipo de hormônio. Como esses, existem outros, né? A leptina, que é um hormônio que é liberado pelas nossas células adiposas. Então, quanto mais... O que é célula adiposa, né? Eu falando assim. É célula de gordura. Quanto mais gordura a pessoa tem, mais leptina ela libera. E leptina avisa de saciedade. Quando a pessoa tem excesso de gordura, por exemplo, sobrepeso e obesidade, ela libera muito desse hormônio. E aí chega lá no cérebro, o cérebro chega uma certa hora que ele não entende mais. Então o receptor dele lá já não quer nem receber mais essa leptina. Ou seja, ele fica resistente a receber esse hormônio, você sente fome, você não tem esse sinal de saciedade. É uma pessoa que tá sempre com esse impulso por comer, tá sempre com fome. Eu não vou entrar muito explicar sobre os hormônios em si, cada um, mas é só para vocês entenderem que a regulação da sua fome, ela é hormonal. E como que vai disparar esse hormônio ou fazer com que ele produza mais ou produza menos? O tipo do alimento que você come. Então, pensando em tudo isso, né? O emagrecimento, ele acontece por essa regulação hormonal, porque isso vai influenciar se eu vou ficar com mais ou menos fome, vai influenciar na forma como eu como, e também a redução de calorias é importante, tem que existir em qualquer estratégia que você escolha fazer, independente se é uma estratégia, como eu sempre falo, baixa em carboidratos aqui, né, que é a famosa low carb, se é uma cetogênica, se é um jejum intermitente, se é uma dieta que só reduz calorias, né, independente do alimento que seja, tudo isso só vai ter resultado se você estiver consumindo menos calorias. Só que tem uma grande sacada aqui nessa história, né? Então, assim, eu preciso consumir menos calorias, eu vou ficar lá contando calorias que nem doido o dia inteiro. Tem gente que faz isso, só que isso é muito mais sofrido, é muito mais custoso fazer isso. Tem um jeito de você conseguir comer menos, né? Conseguir comer menos, então reduzir a sua quantidade de calorias sem passar fome. Então, o tipo do alimento que você come vai te ajudar nisso e eu já vou te falar como isso funciona. Uma das coisas essenciais, né, para você... Lembra que eu falei da insulina, que não é bom a insulina estar lá em cima o tempo todo? Quando você consome uma alimentação
com bastante proteína, né? Proteína de qualidade, como é proteína de... proteína animal, principalmente, que é a que tem mais qualidade nesse sentido, tá? De ser mais bem absorvida, você consegue fazer com que esse pico de insulina não esteja disparado, porque ela não faz esse disparo da insulina. O que vai fazer disparo de insulina é carboidrato refinado e açúcar. Então, você consegue manter a sua insulina estável. Outra coisa, quando você come proteína, você demora mais para digerir. Pensa naquele churrasco, sempre dou esse exemplo aqui que eu acho muito legal. Você vai no churrasco, você fica empanturrada de comer, né? Às vezes come demais mesmo, mas assim, um pouquinho de carne que você comeu já dá aquela sensação de estufamento, porque você não consegue comer muito daquilo. Rapidinho você enche e aí isso também demora mais para ser digerido. Lembra que eu falei da grelina, que é um hormônio que quando seu estômago esvazia, ele é liberado? Se você consegue manter o alimento ali mais tempo, como é o caso da proteína, que vai ser digerida em maior tempo, você consegue fazer com que essa saciedade venha, né? Que você consiga se sentir mais saciada e essa fome não vai acontecer o tempo todo. Acontece direto. Eu tava conversando mesmo com uma aluna minha na mentoria na terça-feira e ela falou: Alana, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Tipo, eu não tô sentindo fome. Tem vezes que eu vou almoçar e aí eu às vezes empurro a comida porque eu não tô sentindo fome. E antes eu sentia uma fome desesperadora. Tipo, eu acordava, eu precisava já comer alguma coisa. E aí, depois que ela começou a mudar a alimentação dela, colocar mais proteína e várias outras coisas, né, que ela começou a fazer, ela falou isso, que ela chega a achar que é um problema. Tipo assim, mas como assim eu não tô sentindo fome? Ela falou, será que isso é normal? Será que eu tô fazendo do jeito certo? E é isso mesmo, porque a gente tá acostumada a comer certo, sempre foi acostumada a comer certos alimentos que fazem o nosso metabolismo se acostumar com aquele tipo de nutriente. Então, a gente precisa mudar esse estímulo para ele entender o que ele precisa fazer. Então, o tipo do alimento que você come vai diminuir muito essa fome. Diminuindo essa fome, você come menos e aí essa redução de calorias, ela vai acontecer de forma muito natural. Você não vai precisar forçar isso. Existe uma... Eu até estava olhando, né, que eu estava pesquisando aqui para fazer a live. Existe um estudo que eles fizeram... comparando dois tipos de alimentação, né? Pegaram um grupo de pessoas, aliás, pegaram vários estudos que estudaram aquele tipo de alimentação, que era os dois tipos de alimentação, uma alimentação baixa em carboidrato e uma alimentação à base de shakes. Esses shakes, eles tinham lá os nutrientes necessários e tinham no máximo 1.200 calorias. Então a pessoa só se alimentava daquele composto ali, daquele shake. E o outro grupo, né, desses outros estudos, se alimentavam faziam uma alimentação mais baixa em carboidrato, mais alta em calorias, mais alta em gorduras boas. E qual que era a diferença de um para o outro? Nesse que tomava shake, ele era regulado pela quantidade de calorias. Então, era aquelas 1.200 que era no dia, que era só aquele tanto, né, baseado no shake que a pessoa tomava, que tinha as porções certinhas. E o outro não, a pessoa podia comer à vontade. O que era esse à vontade? À vontade, gente, não é comer até você estourar, não. À vontade é você comer até você sentir saciedade. Tem gente que não sabe reconhecer isso, e isso a gente aprende com o tempo, né? Saber se essa fome realmente é emocional, é uma fome física, isso você vai aprendendo, isso é nosso, a gente sabe fazer isso, tá? Mas esse grupo fazia isso, então comia até o ponto da saciedade. E aí quando estava satisfeito, parava de comer. Então não tinha restrição de quantidade de calorias, ou de quantidade mesmo, do quanto tinha que comer. Comia até o ponto da saciedade. Enfim, fizeram uma comparação entre esses dois grupos, né? As pessoas que se alimentavam com shakes, até 1.200 calorias, e as pessoas que se alimentavam numa dieta mais baixa em carboidrato, sem restrição de quantidade. O que eles perceberam? Não teve diferença entre uma dieta e outra em relação a resultado. É óbvio que essa pessoa que fez essa dieta com shake emagreceu, porque lembra que eu falei no começo? Reduzir calorias faz você emagrecer, né? Só que também essas pessoas que consumiram essa dieta mais baixa em carboidrato
baseando só a quantidade pela saciedade, também conseguiram emagrecer, não teve diferença. Só que o relato é que essas pessoas que tomaram shake sofreram mais, porque só podiam comer aquele tipo de coisa, né? Só podia, a alimentação delas era só aquilo, não tinha outros alimentos. E também tinha aquela quantidade restrita no dia, provavelmente essas pessoas ficavam com mais fome. Já essas pessoas que consumiam ali mais a base de proteínas, né, menos carboidratos, elas relataram que se sentiram bem, né, porque não ficavam com fome o tempo todo e conseguiam manter isso depois mesmo do período de estudo ali. Então, qual que é a conclusão de tudo isso, né? Eu falei disso só para você entender que dá para fazer dos dois jeitos, mas o que a gente precisa avaliar é o que é mais vantajoso. Então, se os dois jeitos dão certo, a gente tem que pensar no que é sustentável no longo prazo. Então, fez lá a dieta, realmente emagreceu com shake, deu super certo, mas por quanto tempo isso vai permanecer? Por quanto tempo eu consigo manter isso? Já numa outra tipo de alimentação, que eu posso comer coisas boas, né? Se você for pensar, quem, assim, a não ser vegetariano, né? Mas quem não gosta de uma carne que pode ter gordura, né? Que tem ali quantidade de proteínas, vegetais, frutas, comida mesmo, comida de verdade, sem você ficar controlando quantidade. O que é mais vantajoso para você? Pensa também na comparação, né? Quando eu falo bastante olha, você tem que... As pessoas, no geral, precisam reduzir o consumo de carboidratos refinados e açúcar, é porque elas consomem demais. Muito além do que elas precisam, né? Aliás, a gente nem precisa disso, isso é opcional. Mas as pessoas ultrapassam ali todas as barreiras, todos os limites possíveis. Quando a pessoa faz isso, né? Reduz essa quantidade, ela consegue reduzir os níveis de fome. Então, pensa... Eu ia falar da comparação. Pensa você fazendo uma alimentação onde você tem ali o seu cardápio bonitinho, 1.200 calorias, mesmo que não for shake, tá? 1.200 calorias por dia, você tem que controlar a quantidade calórica que você come, tudo anotado, tudo bonitinho. E um outro tipo de alimentação onde não, você come baseado na sua saciedade, sendo que essa alimentação, a base dela é vegetais e proteínas e frutas, comida de verdade mesmo. E aí você vai num lugar, numa festa, num churrasco, enfim, algum lugar atípico, né, da sua rotina. O que é mais fácil para você? Você controlar quantidade baseada em calorias. Então, foi no churrasco, você tem que comer naquela refeição 300 calorias. Vamos supor, eu tô chutando, tá? Você vai lá ficar contando, então você vai lá, esses pedacinhos de carne aqui tem tanto, esse arroz tem tanto, pronto, já deu. Rapidinho dá a quantidade de energia que você precisa por refeição. Agora pensa na outro tipo de alimentação, onde você pode sim comer as proteínas, né? É uma ótima fonte, aliás, a principal. Você vai comer o quanto você quiser, só que você vai parar quando você se sentir satisfeita. Muito provavelmente essa pessoa que controla a quantidade de calorias, ela vai comer e ainda vai ficar com fome. Por quê? Ela tá pensando na caloria, então assim... vamos supor que lá na festa tem carne, tem doce, tem pão, tem um monte de coisa lá. E aí ela escolhe comer um pouquinho de tudo e somar essas calorias. Se ela come um pouquinho de tudo e não prioriza isso que dá mais saciedade para ela vai fechar aquelas calorias e muitas vezes isso vai dar uma conta muito rápida. Então, se ela pegar ali um pedaço de pudim, provavelmente já deu a quantidade de calorias quase que ela precisa naquela refeição. Por outro lado, essa pessoa que se baseia nessa quantidade baseada na sua saciedade e na qualidade também do que ela tá comendo, né? Nessa densidade nutricional boa, que é proteína, vegetais, frutas, a comida de verdade em si, ela vai comer, vai gostar da comida que ela tá comendo, sem precisar ficar controlando quantidade, vai comer até o ponto que ela se sentir satisfeita e não vai sentir fome, porque a premissa é essa, não sentir fome. Comi, senti satisfeito, parei. Só que se essa pessoa faz isso comendo qualquer coisa, dificilmente ela vai sentir fome, sentir saciedade. Rapidinho ela vai sentir fome e também a quantidade calórica vai ultrapassar rápido. Enfim, resumindo, né? Só para você ter essa ideia de que às vezes é mais vantajoso você passar um pouquinho sim de vontade, a gente precisa ter essa clareza para isso, né? Não ficar se vitimizando o tempo todo, achando que toda hora a gente tem que atender vontade.
Isso é uma coisa que eu falo bastante. Eu sei que pode parecer às vezes meio cruel falar isso, mas aí você tem que entender o que você prefere, porque uma das duas coisas, no fim das contas, vai ter que acontecer. Ou você vai ter que passar fome, calculando as calorias. Ai, Jujuba, sai daí. Jujuba atrapalhando a live aqui. Desce daí. Peraí. Desce. As duas coisas vão... você vai ter que escolher entre das duas coisas. Ou você faz uma dieta contando calorias, que você passa fome, ou você faz uma dieta controlando a qualidade, não comendo de tudo o tempo todo, mas que você fica plena ali, satisfeita. O que você prefere? Porque, de qualquer forma, essa redução de calorias vai ter que acontecer. Só que isso pode ser menos sofrido. E é essa a ideia aqui, né? Dizer pra você que sim, você precisa reduzir a quantidade calórica do seu dia se você quiser emagrecer, mas você pode fazer isso de uma forma bem menos sofrida. Deixa eu ver aqui. Mônica. Oi, olá, boa tarde, minha amada Nutri, maravilhosa, poderosa, lindona. Tudo bem com você, minha amada? Tenha uma abençoada tarde de trabalhos pra você, minha amada Nutri. Obrigada, Mônica. Então a questão é essa, você saber o tipo do alimento que você come, como ele funciona no seu metabolismo, como ele vai regular esses hormônios e como ele vai disparar a sua fome ou não, é a chave para o seu emagrecimento. Ninguém quer, aliás, eu acho que a maioria das pessoas, se fosse, né, nessas duas coisas que eu falei, você prefere passar fome ou passar vontade, de vez em quando, né, porque não dá para ficar atendendo vontade o tempo todo. Senão, se for para você fazer o que você já faz hoje, você não vai ter sentido nenhum, né? Você vai continuar sendo o jeito que você é. O que as pessoas querem normalmente é isso, né? É assim, eu quero mudar, só que eu quero continuar comendo um pouquinho de tudo. Você até pode fazer isso, como eu falei aqui, mas vai ficar mais difícil manter. Porque rapidinho ali você vai bater as suas quantidades de calorias no dia e vai sentir fome, não tem jeito. Então você precisa abrir mão sim de algumas coisas, incluir outras. Proteínas é uma ótima fonte para fazer isso. A base, né? Eu sempre falo que a proteína, em qualquer refeição que você for fazer, você precisa ter ali a sua fonte de proteína para poder fazer essa saciedade acontecer. Diferente acontece, por exemplo, se você quer aumentar a sua massa muscular. Isso aqui que eu tô falando não vai valer para essa pessoa, né? Porque é óbvio que assim, se a pessoa tá querendo aumentar a quantidade de músculo que ela tem, é uma pessoa que já treina, porque nem tem como fazer isso sem treinar, tá? Já fique bem claro aqui. Então, a pessoa treina, então ela tem um gasto energético ali e ela tá fazendo um treino de força para aumentar a quantidade de massa muscular que ela tem. Então, a alimentação dela vai ser totalmente diferente de quem tá buscando emagrecimento. Então, essa questão também, eu falei no começo, de disparar a insulina, para essa pessoa que treina, vai ser ótimo para ela, porque ela vai ter que consumir mais carboidrato, então mais de boa qualidade, tá? Também não adianta ficar comendo pão e massa e bolacha que vai achando que vai ganhar massa muscular, vai perder saúde. Mas os bons carboidratos, então, a batata, a mandioca, arroz, essa pessoa vai comer mais, porque apesar de ter o disparo de insulina, a insulina também leva essa glicose pro músculo. Então, ali o glicogênio muscular, que é onde fica armazenado também parte dessa glicose, dessa energia, vai servir para essa pessoa que está treinando e está aumentando massa muscular. Então, aqui o que eu tô falando, que eu falei tudo que eu falei antes, serve para quem está num processo de emagrecimento, tá? Então, olha como até essa regulação hormonal, você precisa saber qual que é o seu objetivo para saber qual alimento você vai comer, para saber qual hormônio você precisa disparar para fazer reserva ou para queimar mais energia. E lógico que para essa pessoa também que quer hipertrofia, né, quer ganhar massa muscular, só fazer essa mudança em base de qualidade, às vezes não vai dar muito resultado para ela. Então, essa pessoa, por exemplo, às vezes ela precisa ter uma dieta certinha, com quantidade. São pessoas que às vezes pesam a comida que come, porque toda a quantidade ali vai fazer diferença nessa construção de massa muscular. Mas aqui a gente tá falando de emagrecimento, eu dei esse parênteses aqui, só para você entender que tudo depende também de objetivo, né? A gente precisa trabalhar o nosso corpo de acordo com o objetivo que a gente quer. Para emagrecer, então pensa, você que come aí muita tranqueira, né?
as tranqueiras da vida, as bolachinhas recheadas, os salgadinhos, snacks, todas essas coisas aí. Se isso faz parte do seu dia a dia e você entrou em um processo de emagrecimento, é muito difícil você matar a sua fome comendo essas coisas. Então, por mais que seja uma torrada, uma bolacha de água e sal, né, que muita gente ainda acha que a bolacha de água e sal é mais saudável e não é farinha, né, do mesmo jeito. Então, fica mais difícil você vai comer disso, pensa num pacote de salgadinho grande ainda, né? Você come ali um pacote de salgadinho, você mata a sua fome. Você passa se você tá no desespero da fome e você come ali o salgadinho, vai passar minutos às vezes, né? Às vezes 1 hora ali, pronto, já tá morrendo de fome de novo. Isso não mata a sua fome. Pra matar a fome mesmo com essas tranqueiradas que a gente tem aí, você precisaria comer muito. E aí esse comer muito, né? Você vai aumentar muito essa quantidade calórica. Pensa no seguinte, que um saco de salgadinho tem lá, sei lá, 300 e poucas calorias, né? Isso você consegue fazer uma refeição super completa ali. Um pedaço de bife com um pouquinho de arroz, feijão, se você gosta de feijão, bastante salada, vegetal. Pronto, você montou ali 350 calorias, 400 calorias, de boa, um prato que você vai se sentir super satisfeita. Você vai passar horas ali sem precisar comer de novo. Agora, um pacote de salgadinho, né, que tem essa mesma quantidade de calorias, passou rapidinho, você tá com fome. Então, a questão é essa, né? A gente precisa matar a fome sempre com comida de verdade. Quanto mais comida de verdade tiver no seu dia a dia, menos fome você vai sentir. Então, para com essas tranqueiradas aí. Eu sei que é difícil mesmo, né? Passar um bom tempo da vida fazendo isso. E aí, pegar agora e falar, não vou mais consumir. Mas esse tipo de coisa não tem nem o que conversar, assim, né? Tipo, o que você fez comendo isso até hoje? Quais foram os resultados que você colheu com isso? O que você teve de bom com isso? É o motivo pelo qual você tem se sentido mal muitas vezes. Então, testa. É o que eu sempre falo, né? Você, antes de qualquer coisa, de você falar assim, não, isso aí não é pra mim, isso é muito radical, não vou fazer. Testa fazer. Testa, porque o que você tá pensando muitas vezes que é radical, né? Radical, às vezes, que é muito restritivo, que é muito radical, em comparação com o que você já tanto se restringiu na sua vida, de coisas que você gostaria de estar sentindo, né? Por exemplo, de quem quer emagrecer e quer ter tantas coisas boas, maravilhosas, de se sentir bem no corpo que tá, se sentir bem saudável, leve, né? Comendo coisas boas que nutrem, não só nutrem o seu corpo, mas deixam o corpo mais leve também. Então, você já se poupou disso, já se restringiu de toda essa sensação boa todo esse tempo. Então, largar essas tranqueiradas, né? No dia a dia, pelo menos, faz muito sentido pra você quando você pensa desse jeito, né? Isso não tem nada a ver com restrição. Aliás, você ganha liberdade com isso, né? Você consegue comer melhor, você consegue se sentir satisfeita com mais facilidade, você não fica nessa loucura de procurar esse tipo de alimento o tempo todo, porque quanto mais você come disso, a tendência é que você queira comer mais ainda. É sempre assim, é um ciclo vicioso. Então, largar essas tranqueiradas é muito bom para você também disparar para você conseguir regular isso no seu metabolismo. A sua mente também começa a trabalhar diferente, de você não ficar o tempo todo pedindo por esse tipo de energia. O seu corpo pede por esse tipo de energia e no começo, geralmente é um pouco mais difícil, porque você passou muito tempo fazendo isso. Então, o seu metabolismo está acostumado a trabalhar com aquela energia. Pensa assim, vamos supor que você tem um carro e esse carro é flex, é o seu corpo, tá? Ele funciona tanto queimando gordura, usando gordura para energia, como usando carboidrato, que são essas fontes aí, farináceos e açúcar, né? Então, você tem a sua gordura lá no seu corpo, tem também a gordura que você consome, ele consegue usar isso como energia. Os dois tipos. Só que você passou muito tempo da sua vida, né, como se fosse um carro, só colocando álcool lá. Você nunca usou a gasolina. Você sempre usou o álcool. Na hora que você dá o estímulo diferente, né, que seria a gasolina, ou que seria você fazer com que seu corpo utilize mais a sua gordura como energia, ele vai demorar um tempo para se acostumar. Afinal de contas, ele estava anos trabalhando ali naquela mesma energia, que é o carboidrato. Então, vai demorar para ele perceber que existe outro jeito de fazer esse carro andar, fazer esse corpo funcionar.
digamos assim, né? Que aí é usar a sua gordura. Você tá cheio de combustível no seu corpo, né? Quem quer emagrecer tá com excesso de gordura, então você tem energia de sobra ali para gastar, mas o seu corpo, digamos assim, que ele tá meio preguiçoso em ir atrás desse tipo de energia. Então, no começo, vai dar aquela sensação mesmo de que você não tá se sentindo muito bem, que você às vezes se sente mais cansado, mas é normal do processo, tá? No começo, no início, isso acontece quando você desvia o foco ali do seu metabolismo para ele trabalhar e queimar a sua gordura e não ficar utilizando essa energia que você tá o tempo todo colocando para dentro, sem dar esse tempo dele metabolizar e sem dar esse tempo dele ir lá e pegar a sua gordura, porque usar essa gordura como energia é mais custoso para o seu corpo. Então, por isso que você precisa acostumar ele fazer isso. Mas depois que acostuma, ó, aí acontece isso, você fica sem fome, você só vai sentir fome quando você adaptou o seu metabolismo com isso, você só vai sentir fome quando a sua gordura é reduzida a um nível mínimo ali, a gordura que você consome, né? Essa gordura que você consome, ela vai ser transformada, né? E utilizada também como energia. Você só vai sentir fome quando isso estiver num nível muito baixo, diferente do carboidrato, que é rapidinho, gente. Consumiu, é macarronada do domingo. Sabe quando você come e rapidinho você, dali 2, 3 horas, já não vê a hora de comer de novo? Quem tem o costume de comer pão todos os dias, que come pão no café da manhã, pão com margarina só, sente fome rápido. Chega, dá 2 horas, a pessoa toma café da manhã 7, quando é às 10 ela não se aguenta de fome. Aí ela vai lá, come mais uma coisa, aí chega na hora do almoço ainda com muita fome. Isso vai aumentar o prato dela, ela vai comer mais. Então tudo isso influencia. É todo um processo, é toda uma regulação, uma máquina no nosso corpo, como eu falei, que a gente precisa dar ali o combustível certo para que essas pecinhas funcionem da maneira correta, e essas pecinhas são os nossos hormônios, para fazer isso acontecer de forma natural. É muito possível você emagrecer. As meninas, hoje eu vou fazer uma live, aliás, né? Deixa eu entrar um outro parênteses aqui. Hoje à noite, às 19 horas, eu vou fazer uma live com a aluna minha, Maria Eduarda, que já emagreceu 7 quilos em 40 dias. E foi ela que eu falei que ela sentia fome o tempo todo, nem imaginava as coisas que ela tá fazendo hoje, que ela faria, porque ela conseguiu mudar isso a partir de uma mudança também de mentalidade, de entender quais alimentos ela precisaria incluir ali na rotina dela, quais vão ficar mais de lado. Com isso, ela conseguiu em 40 dias ajustar o metabolismo dela de um jeito que fome pra ela já tá achando anormal não sentir fome. Ela tá achando que é um problema já. Ela falou comigo até preocupada. Não, eu tô preocupada porque eu não tô sentindo fome. E isso é real, não é papo, isso acontece. E é possível acontecer isso com todo mundo. Deixa eu ver o que a Mônica falou. Eu já faço alimentação low carb 4 anos já. Eu já consegui emagrecer, perder peso com alimentação low carb. Eu perdi 8 quilos. Eu consumo biscoito de água e sal todos os dias no café da manhã. Isso não é correto, não é verdade? Não é bom mesmo, tá? Nem o pão mesmo, assim, eu sempre falo, né? Se você consegue ficar sem o pão, né? Ótimo, maravilha. Coloca ovo ali, coloca queijo no seu café da manhã. Você pode pôr um patê de ricota, que eu gosto de indicar, põe um iogurte, enfim. Coisas mais comida mesmo de verdade, digamos assim, você vai conseguir regular melhor essa fome e não vai disparar esses níveis de insulina. A bolacha biscoito água e sal, ela é como se fosse o pão mesmo. E eu acho que ainda até um pouquinho pior, porque ali tem mais ingredientes, né, artificiais. Se você for olhar no rótulo, porque ali é feito na indústria, né, então vão ter várias coisas ali presentes desses ingredientes. Diferente do pão, que é feito, né, só farinha, ovo, enfim, não sei mais o que tem, mas é básico ali, são coisas básicas. E é só ruim por conta que é muito carboidrato refinado. Então, vem da farinha, você vai aumentar o seu nível de insulina, principalmente na parte da manhã. Isso é ruim, porque você passou a noite inteira ali em jejum. O primeiro alimento que você coloca dispara muito essa insulina, e aí você vai disparar todos esses mecanismos que eu falei, vai sentir mais fome, tá? Isso também pode gerar um pré-diabetes ou diabetes com o tempo, dependendo da quantidade, dependendo da frequência, depende de um monte de coisa. Mas assim, pão de manhã
tá muito acostumado, não consegue deixar, pelo menos inclui uma proteína no seu, ali no café da manhã, né? Como eu falei, faz um ovo mexido, põe meio pão com um ovo mexido, vai desapegando um pouco, né? Muitas pessoas comem 2 pães de manhã com manteiga e só, não tem uma fonte de proteína. E isso vai criando, fazendo o metabolismo trabalhar desse jeito para que você sinta sempre mais fome, você vai sempre procurar, e outra, procurar sempre por esse tipo de alimento, né? Isso acontece também no nosso cérebro. Quando a gente consome muito dessas coisas, existe uma barreira lá no nosso cérebro, que é a barreira hematoencefálica, que chama, que ela consegue ser ultrapassada. Existem compostos que são gerados quando a gente consome esses carboidratos refinados, principalmente de farinha de trigo, né? Trigo, centeio e cevada, que tem o glúten. Isso vai gerar um composto ali que acaba ultrapassando a barreira hematoencefálica, causando efeitos de como se a pessoa fosse uma pessoa dependente. É o mesmo efeito que se causa com pessoas dependentes de drogas, pessoas dependentes de álcool. Lógico que numa intensidade muito menor, tá? Muito menor, você consegue controlar mais isso. Mas em estudos, em experimentos, foi comprovado isso, que a mesma região ali do cérebro que se acende para pessoas que são viciadas em cocaína, remédio também, morfina, álcool, acende a mesma região quando você consome esse tipo de alimento. É por isso que muitas pessoas, é lógico que para umas pessoas vai ser mais intenso, para outras menos, mas para muitas pessoas é pânico falar para ela que ela precisa diminuir o pão, porque imagina, não dá, é como se fosse um vício mesmo, ela não consegue deixar de comer, não consegue assim, né? Tem essa resistência por conta disso, é no cérebro que vai acontecendo isso, e quanto mais ela come, mais ela quer comer. Então, para essas pessoas, é mais viável ela deixar de comer, mesmo que ela passe por um período difícil ali de aceitação, né? Como se fosse mesmo uma abstinência, igual a pessoa tem quando deixa de consumir o álcool ou a droga, né, que causa essa dependência, essa relação de dependência. Ela vai se sentir desse jeito, que nem essa pessoa. Lógico que eu falei, né, que uma intensidade menor. Mas é preciso, muitas vezes, acontecer isso para essas pessoas que não conseguem largar, né? Para que o cérebro, o metabolismo se desacostume com esse tipo de coisa, com esse tipo de composto. E aí, com o tempo, lógico, né, mudando a alimentação, mudando o estilo de vida, ela vai consumir esse tipo de coisa de forma esporádica e não vai mais sentir que depende disso. Então, tudo que a gente precisa, tudo que a gente acha que depende, né, ali de comer, é ruim. Então, se você tem esse tipo de dependência por esse tipo de alimento, comece a prestar atenção, ligar ali a anteninha para ver que realmente isso não é uma coisa normal, digamos assim, né? A gente precisa ser independente nas nossas escolhas. Se eu quiser parar de comer hoje, sei lá, se você pensar num alimento saudável e você quiser parar de comer ele hoje, por mais que você goste muito dele, sei lá, eu gosto muito de brócolis, eu amo brócolis, é o melhor vegetal da vida que existe, se você pensar assim. Se amanhã ou depois você tiver que deixar de comer, você tem que ficar um mês sem comer o brócolis. Por mais que você goste muito, vai até doer um pouquinho, mas você vai ficar, né? Você não vai ter essa dependência. Agora, se você pensa em algo assim como pão, ou como um doce, ou como alguma coisa do tipo, e aí você não consegue se ver um mês sem comer aquilo, aí é sinal que isso já tá afetando algumas coisas em você aí em relação à dependência mesmo. Então, não é legal ter essa dependência com nada. Bom, gente, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, é isso, Mônica. Você, voltando aqui na Mônica, você trocar essa bolachinha de água e sal aí e começar a colocar mais proteína mesmo. Coloca um iogurte, coloca um ovo mexido, coloca um queijo, algo desse tipo, uma crepioca, ou metade de um pão com ovo. Tudo isso pode ser feito e você vai começar a ter mais saciedade, porque até a low carb mesmo você não usa, né, esse tipo de coisa, né? Por mais que low carb não é zero carb, é baixo carboidrato, se você usa isso daqui no café da manhã, provavelmente você passa ali as quantidades de carboidrato para uma dieta low carb. Bom, gente, é isso.
Bom, vou aproveitar para falar, estão abertas as inscrições para o meu método de emagrecimento, Descomplica. Abriu na segunda-feira, amanhã encerra, não tem jeito, amanhã vai encerrar. Coloquei mais um bônus lá, né? Anunciei isso também para quem tá cadastrado no e-mail, que é o bônus, que é o acesso ao aplicativo Dietbox, que é um aplicativo que eu uso com as minhas pacientes. Então, a pessoa que paga a consulta, ela já paga mais caro para ter esse benefício, que é uma comunicação comigo. Então, ela manda ali as refeições dela diariamente, eu analiso, já dou as orientações antes mesmo dela voltar em consulta. Então, eu pago por esse aplicativo. Então, só quem é paciente, se você for procurar aí, se você quiser acessar, você não consegue, porque só consegue se você tiver com alguma nutricionista, senão você não consegue acessar. E eu vou dar de bônus o acesso a esse aplicativo, que não é só isso, né? Você pode mandar suas refeições, que eu vou analisar, mas também você tem acesso a materiais lá, receitas. Isso é só um bônus de tudo que compõe o método. O método, ele tem 8 semanas de duração. Hoje eu falei, né, que vou fazer uma live com uma aluna minha às 19 horas. Ela vai contar como tá sendo pra ela. Ainda falta 20 dias pra ela terminar. Ela já emagreceu 7 quilos. Então, o método, ele promete 10 quilos em 8 semanas. Até 10 quilos em 8 semanas. E ela já conseguiu 7, tá super feliz com as mudanças que ela conseguiu fazer, com os resultados que ela tá vendo acontecer. Então, o método, né, esse método, quando eu criei, eu pensei exatamente em estar perto ali de você, porque tem as semanas toda semana tem mentoria, durante as 8 semanas você vai encontrar comigo, você vai tirar suas dúvidas. Tem uma consulta individual, que é a primeira que se faz, onde eu pego todas as suas informações, já te dou algumas orientações. Tem, que mais? Os bônus, tem planner, tem e-book de receitas, tem um guia para comer fora, delivery. Gente, tem muita coisa. Pelo valor que tá, eu antecipei a oferta de Black Friday, né? Na verdade, seria agora no final do mês. Eu antecipei, né? Vendo que a gente tem mais tempo aí até o final do ano. São 53 dias, se eu não me engano, agora já, 52. E que nesse período dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso tranquilamente. Então, eu decidi adiantar. Essa oferta nunca mais vai ser esse valor. Então, se você tem curiosidade de saber como é que funciona esse método, né, para conseguir emagrecer até 10 quilos em 8 semanas, clica no link da minha bio. Lá nesse link tem todas as informações. Caso você tenha alguma outra dúvida que ficou, qualquer dúvida que você tiver, quer me mandar mensagem, tem lá no final da página um link pro meu WhatsApp. Pode conversar comigo no WhatsApp. Se quiser, faço até uma chamada de vídeo com você para te explicar, para você se sentir mais segura, entender exatamente como funciona esse método. Tem dado muito certo essa forma de trabalhar não só em consulta, né? Porque ali você tá toda semana, como eu falei, tem um grupo também exclusivo de WhatsApp que eu falo com as meninas todo santo dia. Todos os dias a gente se comunica, elas desabafam, elas colocam a evolução, e isso tem mostrado pra mim que essa união, né, essa comunidade, ela é super importante. Afinal, aliás, tem a comunidade também exclusiva dentro do método, onde também tem materiais extras lá, tem coisas do meu dia a dia, da minha rotina, que podem ajudar vocês. Então, assim, é pra conseguir, entendeu? Não tem como não dar certo. Seguir o passo a passo, entrou pro método, eu vou pegar na sua mão, vai dar tudo certo. Chegar no final do ano, você tá ali, ó, maravilhosa, mais leve, não só o corpo mais leve, como a mente mais leve, porque lá no método eu trabalho não só... Tudo isso que eu falei aqui, ó, você vai aprender que isso aqui o básico, assim, né? Você entendeu por que isso é importante, por que é importante você mudar a sua alimentação, mais ou menos o que você precisa colocar ali, mas lá eu te ensino de A a Z, combinação de alimentos que você pode fazer, quais as opções que você pode pôr no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, como cada etapa, né? Porque o método é dividido em 4 etapas, então eu vou te explicar o passo a passo de cada etapa, o que exatamente você tem que fazer. E além disso, de toda essa parte que trabalha o metabolismo para de fato você conseguir queimar mais gordura, sentir menos fome, fazer com que esse processo seja tranquilo para você, tem a parte da mente que eu trabalho lá. Então, exercícios mentais, coisas que vão fazer você afastar esses pensamentos sabotadores que te impediram de emagrecer até hoje. Sabe essa coisa de você sabe tudo o que você precisa fazer, mas chega na hora que você passou por uma situação, um estresse,
dá aquela fome emocional, você come e nem sabe o porquê. Isso tudo é trabalhado no método situação a situação, semana a semana, e aí você consegue dizer não pra comida. As meninas falam, não só essa turma, mas a outra, né, que começaram a pensar mais, né. A gente toma as atitudes de forma muito automática e pra comer não é diferente. Aliás, pra comer é muito mais rápido, né. Então elas falaram que começaram a pensar muito mais nisso. Isso impede muitas vezes de fazer ali coisas que não seriam legais naquele momento, né, exagerar na comida que você tá comendo, né? Comer até o ponto da sua saciedade, ou comer porque você tá triste ou porque você tá muito feliz. Você consegue trabalhar isso. Então, no método eu trabalho tudo isso de forma muito intensa para você conseguir emagrecer de forma muito mais leve, chegar aí no final do ano mais leve, não só o seu corpo, mas também a sua mente. Então, se você quiser saber mais como é que funciona, eu aconselho que você faça isso. Vai lá no link da minha bio, porque é só até amanhã. Passou de amanhã, não sei quando que eu vou abrir turma de novo, e esse valor que tá lá nunca mais vai ser, que realmente é um valor de oferta de Black Friday antecipada, tá bom? Então eu vou sair. Obrigada por todos que estiveram aí. E um beijo pra vocês e até a próxima live, que vai ser hoje à noite com a Luna, que emagreceu 7 quilos já em 40 dias. Falta só 20 dias pra terminar o método, com certeza ela vai conseguir mais, porque ela é bem dedicada, então vocês vão conhecer ela. Então, se tiver curiosidade, tiver em dúvida ainda, né, isso pode te ajudar a tomar essa decisão de entrar pro método também, porque ela vai contar, né, porque eu falando é uma coisa, mas ela falando qual a experiência dela com isso, pode te ajudar a tomar essa decisão, tá bom? Um beijo então pra vocês e até mais tarde, às 19 horas.